Mas o que a gente identifica, principalmente no mercado, ele tem uma grande dificuldade, as empresas têm uma grande dificuldade, não é de ter uma ferramenta, é de saber gerenciar processos. Então, quando você põe uma ferramenta na mão do empresário, hoje, principalmente no mercado de prestação de serviço que a gente atua, a gente vê que muitas vezes durante uma consultoria de implantação, o problema não é o software, o problema é o processo. Olá, ouvintes do ERP Summit Podcast. Estamos em mais uma gravação de episódio, hoje na presença de Augusto Lira, CEO da Everflow. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado. Eu sou Dama Roman, host do podcast. Ao meu lado, Marcelo Signorini, CEO do grupo Portal RP. E Augusto, eu queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua trajetória profissional e como que ela se cruza com a Everflow. Perfeito. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Contar um pouquinho da história da Everflow, né? Como que a gente começou, como que a gente vem aprontando aí nos últimos 8 anos, né? A Everflow é uma spin-off de uma empresa de software que chama Build Code. Então, inicialmente eu fui para essa empresa para ser o gerente do produto ERP. Então, eles já tinham um ERP dentro da plataforma deles e eu fui para assumir a gerência do produto. Então, verificar se era um produto que podia 8 anos crescer. atrás? Você foi. 9 anos atrás, que eu fiquei 1 ano, né, nessa jornada dentro da empresa, né? Então, em 2014, eu fui para Build Code, então, para gerenciar esse produto. E aí, vim de uma área de importação e exportação, administração, nunca tinha trabalhado com tecnologia. Fui para assumir o desafio e ver o que tinha à minha espera, né, dentro dessa empresa. E ao longo desse 1 ano, eu fui mudando um pouco minhas perspectivas. Comecei a estudar empreendedorismo, comecei a estudar marketing, comecei a entender mais de negócio, estando à frente, o que é SEO, o que é site, o que é marketing, como que constrói uma empresa, as contas que tem para pagar, né? Que não é só receber, né? Daí eu descobri que não só recebe, a empresa paga Mais também. paga que recebe. Então, nessa jornada, durante esse 1 ano, começou lá o bichinho do empreendedorismo, né? Começou lá no coração você tem que ter uma empresa, gostei do ramo de tecnologia. E depois de 1 ano, acabou que o dono dessa empresa falou: Augusto, você não quer assumir junto com um sócio o meu sócio hoje, que é o Rafael de tecnologia, que ele já trabalhava comigo nessa empresa, você não quer assumir esse RP? Falei, dentro a gente, aquele medo, né? Pô, não conheço, nunca tive empresa. Na época eu tinha 24, se não me engano, 24 anos, então muito novo. Eu falei, a vida é de desafios, né? Vamos ver, né? E assim surgiu a Everflow. Então eu assumi esse produto junto com o meu sócio Rafael e a gente vem nesses 8 anos aí tentando trilhar nosso caminho aí com a Everflow. Batendo muito cabeça, né? É um ramo muito difícil. Foi fácil no início? Você sempre quis ser empreendedor? Eu nunca... Confesso que eu não queria muito, assim, sempre... Eu venho de uma educação, né? Sempre que a gente vem vendo é aquilo, né? Você vai trabalhar numa empresa, vai começar de estagiário, vai ser assistente, vai ser analista, vai ser coordenador, vai subir na carreira, vai estudar muito, vai fazer um MBA, e é isso a vida, né? Sim. E aí, quando eu fui pra tecnologia, a mente deu uma bagunça, falou, nossa, mas tem outra coisa no mundo que não é ser assim? E aí, quando eu descobri isso, aí mudou muito minha cabeça, assim. Entrar no ramo de tecnologia, assim, me mudou como pessoa. Eu acho que fala muito que tem aqueles pontos de inflexão, né? Pra mim, foi muito grande, assim. Abriu muito minha mente. Falou, nossa, isso aqui é legal, né? Essa questão de empresário é legal, né? Por mais que tenha mais problema... Você acha que quando você tinha aquela visão, entrar numa empresa, subir, galgar cargos, te traria ou te trouxe uma limitação de pensamento? E quando você for ser empresário, você olhou, poxa, as coisas são mais ilimitadas e se permite criação? Eu creio que sim. Não quis ser coordenador, isso não é que tem uma limitação do trabalho e nem da função, mas a escada corporativa, ela é mais clara do que a escada empresarial. Sim. Eu acho que a questão da corporativa é muito... Você tem uma comodidade de previsibilidade maior. Então, é mais previsto o que vai acontecer.
Quando você vai para empresário, não tem previsibilidade, porém os resultados são exponenciais. Ah, entendi. Inclusive de ajudar pessoas, né? Entendi. A visão, então, é claro, né? Você tem mais previsibilidade em chegar num cargo de diretor, o que você tem que fazer, e os resultados já são mais ou menos calculados também. Sim, sim. E no mundo empresarial, você já tem uma visibilidade de exponencial. Sim. E o mundo empresarial, ele é muito dinâmico. Ah, sim. Então, o que você faz hoje, daqui 4 meses, pode não dar mais certo. E o mundo corporativo também. Também. Porque se você olha, eles olham o mesmo mercado, com visões diferentes. Exato. Talvez como você não está na parte dessa... Não tem essa visão por não estar nessa parte do tomador de decisão, né? Pode ser. Sim, pode ser. Legal. E você foi empreender, então, jovem, e você falou uma coisa que eu queria voltar. Desse mercado duro. Qual o mercado duro? Você acha que é o mercado SaaS? O mercado de software é o mercado duro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje o avanço que a gente teve de tecnologia, então a agilidade que você tem para desenvolver produto hoje, a agilidade de softwares para te fazer potencializar, então você tem inteligência artificial para responder, você tem softwares que te ajudam em produtividade, ele derruba um pouco barreiras. Então, para você construir hoje uma barreira de entrada num SaaS, você tem muito mais trabalho. Ah, interessante, hein? Então, na sua percepção, o pessoal que está ouvindo a gente pode entender, e está assistindo também, que temos menos, devido à pulverização ou à popularização de ferramentas de produção de software, de hospedagem, sim, até de geração de marca, né? Você pode entrar num site hoje e fazer uma marca super profissional. Existem ferramentas de inteligência artificial para a criação de marca. Nossa, muito, muito legal. Reduziu a barreira de entrada. Isso. E qual você entende hoje que é uma barreira de entrada no mercado de SaaS, de software? Como construir uma barreira de entrada? Como construir, boa. Eu identifico que hoje a gente não tem como fugir de você colocar uma inteligência no negócio que dificilmente é replicada por um concorrente, por exemplo. Caramba! Então, uma inteligência de processo. Então, por exemplo... Você acha que não dá para replicar? Dá, mas talvez... Engenharia reversa? Quando vê o esforço que ele vai levar para atingir... Ele pode desistir. Não fecha a conta. O ROI não vai bater. Então, eu imagino hoje... É óbvio que todo dia a gente está aprendendo... Mas eu imagino hoje que uma grande barreira é você estabelecer processos que, obviamente, te faz um serviço com excelência para o seu cliente e seja difícil de ser replicado pela complexidade do processo, não da ferramenta em si, não do... Tá, você fala que você vai trazer uma inteligência de processo para a sua plataforma, que é difícil o seu concorrente replicar. Exato. Então, você fala que uma das barreiras de entrada está diretamente relacionada ao produto. Sim. Tá bom. Eu acho que está relacionado porque quando você vai colocando esses microgerenciamentos e esses processos, algumas coisas adicionais no produto, e você amarra isso num conjunto de coisas, então a minha entrega é um produto? Não. É uma consultoria? Não. Mas é uma junção de tudo. Então, a sua oferta... Ela não é só o produto. Exatamente. Então, aí você consegue criar barreiras. É isso. Hoje a gente enxergou muito isso e a Everflow está caminhando para isso, para ser uma oferta de, entre aspas, consultoria, porque hoje o maior é o produto, mas o que a gente identifica, principalmente no mercado, ele tem uma grande dificuldade, as empresas têm uma grande dificuldade, não é de ter uma ferramenta, é de saber gerenciar processos. Então, quando você põe uma ferramenta na mão do empresário, hoje, principalmente no mercado de prestação de serviço que a gente atua, a gente vê que muitas vezes durante uma consultoria de implantação, o problema não é o software, o problema é o processo. Então, se o problema está desorganizado, os processos e o sistema, você tem que trazer para organizar o processo e implementar a ferramenta. Exato. Então, a gente pega empresas que estão com uma maturidade de processo maior, você vê que flui muito rápido. Você pega 2, 3 semanas, a empresa está usando um ERP inteiro. Isso era inimaginável se você for pensar num ERP. E você pega empresas que ficam 4 meses
e vai patinando, exatamente de não ter a cultura de processo. Essa palavra. Você acha que tem a ver essa parte da cultura do próprio empresário? Eu tenho certeza que sim. Hoje, o que eu vejo no segmento de prestação de serviço, os empresários são muito bons tecnicamente. Então, por exemplo, segmento de cabeamento estruturado que a gente atende. A gente pega empresários que são assim, você pode perguntar qualquer coisa, ele vai saber responder. Ah, tem um cabo novo na China, no interior da China. Ele sabe a marca, sabe quando tudo. comprar tudo. Agora, quando você vai, legal, isso é ótimo pro negócio, mas e o resto, né? Como que eu vou gerenciar minha equipe de campo? Como que eu vou gerenciar a lucratividade do meu negócio? Como que eu sei se eu vou vender para empresas maiores ou menores? Qual que é o ticket que me dá maior retorno? E o seu produto ajuda nisso? Ajuda nisso. Então, Hoje o seu maior foco são empresários, pequenas e médias? isso, hoje o nosso público-alvo são empresas de 10 a 50 funcionários. 10 a 50 funcionários são empresas pequenas. Pequenas. Empresas pequenas, empresas médias, 10 a 50 funcionários, do setor de prestação de serviço. Isso. Você está falando antes aqui nos bastidores de painel solar. Isso. Essas empresas que estão hoje fazendo instalação, esses são bons clientes para você e você Exato. atende bem esse público. Exato. Então, pessoal, né? Então, Sim. tinha até um corte aí. Exato. Conta mais pra gente sobre esses big numbers da Everflow, segmentos que você atende, se tem mais algum, cases de sucesso. Traz pra gente esses dados também. Não, perfeito. E aí, esses dados são importantes e o mais importante é a gente entender que a mentalidade do empresário também tem que... Não é só contratar a ferramenta que está tudo certo. Exato. Acho que esse é um ponto de mensagem. Então, você tem uma empresa de prestação de serviço que é muito bom tecnicamente, tem que olhar um pouco o lado das capacidades desse empresário, não só tecnicamente, mas, igual falou aqui, Augusto, gestão de pessoas, gestão de indicadores, certo, Augusto? Exatamente. A gente fala que às vezes tem empresários que a gente, pela nossa característica, acaba ficando amigo, conversando. Eu falo, ó, eu acho melhor você não ter um sistema agora. Eu prefiro que você não tenha um sistema agora, ajeita seu processo e depois você põe um sistema. Porque tem uma frase que eu gosto pro pessoal, eu falo, a gente não pode automatizar o erro. Boa. Então, ó, meu processo aqui, ó, eu tô com 3 pessoas que trabalham muito, eu quero automatizar, mas primeiro, tá certo o que você tá fazendo? Porque se você automatizar o erro, não vai adiantar. Então, você vai fazer em menos tempo a coisa errada, né? Então, vai ficar pior. Então, hoje a gente está com 170 clientes, mais de 1.500 usuários ativos hoje, que acessam toda semana a plataforma. 1.500 usuários ativos que acessam a plataforma da Que Everflow. acessam a plataforma. Tem mais que às vezes fica um tempo sem acessar, mas que acessam toda semana mais de 1.500 usuários. Hoje a gente entende que o segmento que a gente que atende melhor são empresas de prestação de serviço, eu falo prestação de serviço que usa material. Então, empresas que precisam de uma gestão de estoque, precisam de uma gestão de equipe de campo. Então, empresas de engenharia elétrica que fazem a parte de automação, painel elétrico, que tem serviço de instalação externo, serviço de instalação interno, empresas do segmento fotovoltaico, a gente atende a parte de Painel gestão... solar e fotovoltaico, desculpa. Painel solar. Um dia eu falei com alguém na energia solar, eu falei, não. E aí a pessoa me corrigiu educadamente, energia fotovoltaica. Pessoal, ainda bem que eu fui corrigido também, peço perdão por... Mas esse segmento também, cabeamento estruturado, então empresas que fazem a parte de cabeamento estruturado tanto para o público quanto para o privado, a gente atende muito bem esses negócios, que é exatamente o nicho que a gente buscou. A gente viu no mercado que a gente tem RPs fantásticos para gestão de varejo, gestão de comércio, gestão de indústria. A gente vê que tem RPs fantásticos para financeiro, faturamento. Tem empresas que fazem isso muito bem. E a gente falou, e aquele prestador de serviço, que eu falo que a empresa de prestação de serviço ela é umas 10 empresas dentro de uma. Por quê? Às vezes ela vende o produto. Às vezes ela vende o serviço. Às vezes ela vende o serviço e o produto. Às vezes ela não vende nada e tem faturamento direto e depois ela pega uma comissão desse faturamento direto. Às vezes ela tem que gerenciar estoque em um cliente específico, para o outro já não precisa mais. Então são cenários que quando você fala em sistema é muito complexo você montar. Porque você fala, às vezes se comporta de um jeito, às vezes não. Então a gente pega empresas, as últimas empresas que a gente está fechando é uma característica muito comum de automação, por exemplo.
A empresa, às vezes, ela faz um faturamento por medição, que ela vende o projeto de 100 mil, vai executando e vai gerando as notas e recebendo. Às vezes, ela vende o escopo fechado. Já vende, aí em 3 vezes, acabou, vou executar. E esse, às vezes, para software é complicado. Sim, você consegue gerenciar as duas formas. E a gente gerencia as duas formas. A parte que ele já vende aquele projeto fechado, é uma forma que ele vai entregando de acordo, ele vai recebendo de acordo com a entrega. Exato. Legal. E isso, quando a gente começa a falar isso, a gente volta para o processo, porque fala, como eu vou exigir que o empresário tenha todo esse conhecimento que ele vai ter que pôr um fluxo, quando for de um jeito, usa um fluxo, quando for de outro jeito, usa outro fluxo, de uma forma autônoma. Aí encaixa a consultoria junto. Porque você fala, a complexidade do negócio dele é tão grande que um software só não resolve. Ele precisa de um apoio para orientar as boas práticas para ele. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu falo isso já há muito tempo. Muita empresa de software, ela olha o pequeno. Ela entende que o pequeno, ele é pequeno no faturamento e ele quer vender o produto para o pequeno, mas ele entende e acredita que o pequeno é pequeno também na complexidade. E não é verdade. A empresa é pequena, mas ela é complexa. E às vezes as empresas maiores tratam o pequeno como pequeno, só que elas não pensam que o empresário daquela empresa, para ele aquela empresa é a vida dele, e a empresa é grande para ele, para a família dele. É uma empresa grande para ele. Exato. Só que eles olham, não, empresa pequena, complexidade pequena. Não é verdade. E é tão complexo que a gente trabalha com o sonho das pessoas aqui, né? São diversos empresários que vocês atendem, que tem uma complexidade dentro da empresa e não tem o faturamento para alto como para ter as empresas maiores atender. Para contratar uma consultoria que vai implantar, ter 4 funcionários que só desenvolve funcionalidade, não tem condição. E você consegue cuidar desse mercado que eu imagino que é um pouco desassistido. Sim. Hoje, muitos clientes que a gente fecha, eles falam, Augusto, estava buscando há muito tempo. E aí a gente faz uma autocrítica, Bacana, né? A gente precisa se exibir mais, então, né? Se a pessoa está... Visibilidade. Gostei dessa palavra, precisa ser mais exibido. Exato, porque se as pessoas estão falando que tá procurando muito tempo e não achou, e a gente tá 8 anos, alguma coisa não tá fechando, né? Você comentou mais cedo nos bastidores, inclusive, sobre essa primeira fase aí da Everflow, né? Inicialmente, que foi desafiador ser empreendedor. Queria que você contasse sobre isso também, essa segunda fase do boom da Everflow e como que vocês veem aí para o futuro também, como a Everflow se enxerga no mercado brasileiro. Não, excelente. Hoje a gente está numa fase que a gente tem muito essa crítica dos clientes que fecham, né? E a gente falou, eu acho que a gente precisa 2 coisas. Primeiro, mostrar o que a gente está fazendo para o pessoal do mercado. Aqui, ó, olha os cases que a gente tem, olha as vidas que a gente mudou, né? Toda a implantação, às vezes quando eu participo, eu comento que o meu objetivo é o empresário tirar férias. Eu falo, eu vou saber que o sistema funcionou quando você fala, Augusto, eu tô 1 semana na praia, às vezes eu só dou pelo celular, olhando os indicadores. O que eu faço às vezes é olhar o celular, ver se tá tudo certo, se as instalações ocorreram bem e fecho o celular. Eu falo que esse é meu objetivo, porque assim, a gente tem que ter um pouco de empatia também, porque a gente ouve histórias lá que, assim, são histórias lindas de empresas, assim, que a pessoa tá batalhando, há muito tempo tá batalhando sozinha, aí tem 5 pessoas, aí tem 6 pessoas, aí tem 10 pessoas, aí toma um calote de uma empresa grande, quase perde família, quase perde tudo. Então, aí até a partir disso, a gente tá começando esse novo movimento de 2 frentes. Contar um pouco do que a gente pode oferecer, das histórias que a gente tá mudando, e também começar a ajudar pessoas que ainda não têm condições de ter o nosso software, por exemplo. Tem muita pessoa que está ali com uma equipezinha de 3 funcionários, a esposa e o marido ali batalhando, e às vezes esse cara só precisava ouvir o que ele precisa fazer de processo para ajeitar a empresa dele. Num segundo momento, talvez ele venha ter o nosso sistema, mas quantas pessoas a gente não pode ajudar? Ou até nesse primeiro momento. Ele fala assim, olha, para você já ficar organizado no começo. Exato. Porque eu imagino que o ticket médio que ele vai ter que investir com você não deve ser nada proibitivo. Sim, sim. Pelo ganho que ele vai ter. Questão pela de foco, organização. né? Isso. E aí a gente, nesse movimento,
tá tendo isso, né? Vamos contar um pouco, vamos disponibilizar mais conteúdo gratuito, vamos mostrar para as pessoas Augusto, como que faz uma medição, como que eu trabalho se às vezes é um, às vezes é outro? Meu, tem formas de você gerenciar isso, tem formas de você automatizar isso. E hoje em dia tá bem democrático isso. Você tem ferramentas de automação, você tem softwares que fazem só a parte de automação de WhatsApp, automação de planilha. Então você tem diversas formas para trabalhar. Então a gente está muito nessa frente nova agora, né? De poder se contar para o mundo um pouco, né? Não adianta... Muitas pessoas que a gente acaba a implantação, a gente acaba ficando amigo, ele fala, Augusto, vocês são fantásticos, só que você não conta para ninguém. Tem que começar a contar para as pessoas, aparecer. Né? Tem que ter visibilidade, tem que estar aqui no podcast, tem que aparecer. Tem uma coisa que eu já ouvi que é o seguinte, qual é o valor de um tesouro no fundo do mar? Verdade. Nenhum. Então tem que trazer ele à tona para você falar, e tem uma parte importante que eu acredito que é do seu trabalho hoje, que é educar o mercado. Porque esse mercado tem que pegar na mão. Eu sou um defensor do pequeno e médio empresário, que é o cara que está batalhando. Não é fácil no nosso país ser empresário. Não, mas... E quando surgem empresas como a Everflow, que consegue pegar aquele empresário de 10 a 50 funcionários, e vamos olhar com cuidado, vamos organizar, né, e essa prestação de serviço, porque é um mercado gigantesco. Sim. Qual é o número, qual é o potencial, olhando já a pergunta da dama, né, olhando a sua posição nesse mercado, você tem ideia do potencial? Você tem 170 clientes. Qual é o tamanho desse mercado que você pode atingir? Você tem ideia? A gente fez alguns estudos de mercado e assim, o tanto de empresa de prestação de serviço que tem e o volume que a gente pode atingir, a gente não tá muito pouco hoje. E tem muita chance de expansão hoje. Hoje tem muita empresa no Brasil e muita empresa que está começando meio que daqui a pouco já está com esses 10 funcionários. Eu entendo que o segmento de prestação de serviço cada vez vai aumentar mais, porque hoje a gente sempre fala, né? Vai ter, por exemplo, vamos colocar robô em armazém, tecnologia. Legal. O que essa tecnologia vai gerar ao entorno? Se você tem um robô no armazém, você tem que ter alguém para fazer a manutenção do robô. Você tem que ter alguém para colocar uma borracha plástica para que fique perfeito, que o robô possa... Você vai ter que ter alguém que vai ter que pintar as linhas para o laser do robô conseguir identificar onde que ele vai andar. Então, esse ramo só vai crescer. Porque tem uma coisa que não muda. Por mais que você tenha máquinas, você tem tudo, é o ser humano que constrói aquilo. E alguém precisa dar manutenção daquilo. Não tem como. Então, a gente enxerga que é um mercado que tem um potencial gigantesco e o que a gente quer fazer isso é dar uma democratizada, porque a gente não vê ninguém fazendo isso que a gente está fazendo. Porque ou a empresa está vendo tickets maiores, ou a empresa está vendo tickets muito menor com um produto se vira, e o meio ali desse prestador de serviço. E tem a complexidade que a gente falou no começo. Exato. Você tem serviços muito baratos, só que, cara, não me atende, porque eu sou mais complexo. Exato. Então, a gente enxergou um meio de campo ali entre empresas. Você tem uma empresa gigante que vai ter um software alemão, um software gigante. Você tem empresa pequena que talvez só tenha um software financeiro, mas aí a empresa começou a ter 20, 30 funcionários. Ele está no meio ali. Ele não pode ter o gigante e o primeiro já não atende, porque a necessidade dele não é só controle de fluxo de caixa, é muito mais que isso. É o operacional dele. Então, a gente enxergou esse buraco no mercado e estamos tentando navegar nele. E estão conseguindo. Estamos conseguindo. Tem um ponto importante que você falou. Por que vocês se posicionaram como sendo uma empresa de um SaaS, um software de prestação de serviço focado nesses de fotovoltaica e o de cabeamento estruturado? Por quê? Qual foi o motivo lá atrás que te levou a falar, não, nós temos esse tipo de conhecimento? Qual que é a história? Perfeito. Ao longo desses anos, a gente veio fazendo bastante consultorias de implantação. E durante a consultoria, você vai enxergando aonde aquele processo encaixa melhor. Então, por meio do feedback do cliente, o churn é o melhor para dizer qual segmento você atende melhor. Porque quando a empresa está saindo e você pergunta, você fala, você tem 2 caminhos.
Ou vou desenvolver tudo para ser especialista nessa empresa, ou entendo que eu não vou atender esse segmento bem num primeiro momento e foco no segmento que eu atendo melhor. Então, durante as consultorias, esses segmentos foram os que deram feedback maiores e tem um menor churn dentro do nosso sistema. Você fez uma autoavaliação empresarial para entender onde o seu produto melhor encaixa, onde deu mais match. E aí, vamos entender o tamanho do mercado, viram que o mercado é gigantesco, vamos por aqui. Exato. Legal, show de bola. E queria aproveitar, a gente falou bastante sobre transformações tecnológicas, queria entender um pouco mais sobre a cultura da Everflow. Como que você faz internamente para manter a equipe atuante, né, diante dessas transformações tecnológicas? Agora a gente tem o mercado... Pessoas? Hoje, estamos em 11 pessoas hoje na empresa. Bacana. Hoje, o grande desafio nosso é porque, durante a pandemia, a gente acabou contratando pessoas de outros estados. Então, a gente tem pessoa aqui de Minas Gerais, do sul do país, que trabalham com a gente. E hoje, eu acho que um dos maiores desafios da Everflow é fortalecer essa cultura à distância. Então, é muito difícil você manter as pessoas engajadas, você manter a comunicação clara de onde a empresa está indo, o que a gente está buscando, o comprometimento das pessoas, manter as pessoas... saudáveis trabalhando, não no sentido, um saudável mentalmente, saudável fisicamente. Então, é o grande desafio. Hoje, o que a gente entendeu que funciona melhor é a comunicação. A gente tenta, a cada dia, ser mais comunicativo. A gente criou alguns espaços, por exemplo, de sexta-feira, a gente cria um espaço que a pessoa fala de qualquer tema. Então, não é para falar da empresa, é para falar de qualquer tema. E a gente joga jogos online, todo mundo junto. Então, para ter essa interação, principalmente entre os times. Porque o time de vendas lá, às vezes o time de vendas nunca conversa com o desenvolvedor, que é uma pessoa mais tímida. Mas esse desenvolvedor, quando vai para um jogo online, ele se solta. Sim. Então, é um ambiente que a gente cria, onde a gente vai fortalecendo a interação entre as pessoas, fortalece a ajuda também, porque às vezes se eu joguei um jogo com você, eu já te conheci. Então, será que se eu tiver um problema, eu me sinto mais confortável em chegar... me ajuda aqui, ó, tá vendo? Nessa venda, eu tô perdendo muita venda porque não tem isso. Será que não dava mesmo pra gente fazer isso? Então, acho que a gente tenta por esses meios, através dessa comunicação, através de jogar um joguinho, conversar de assunto aleatório, para tentar dar uma interação maior nas pessoas. Mas a gente sente um pouco de falta, confesso, de um escritório, daquele dia a dia, porque a gente tem um cowork que a gente vai, e os funcionários de São Paulo às vezes vão nesse cowork com a gente. E eu não sei explicar, essa teoria é uma teoria extremamente sem base, né? Sem fundamento científico, teoria do achismo, né? Mas tem assuntos e soluções que saem somente quando as pessoas estão juntas. Por isso que a gente chegou até aqui, né? A humanidade chegou até aqui, porque a gente vive em grupo, né? Dá para chegar em níveis bons de trabalho, mas tem assuntos que eu falei, não sei a explicação. Às vezes você tá do lado, a pessoa fala uma palavrinha que você... peraí. Não, e se a gente fizesse isso e isso? Já deu uma solução. E a gente teve um exemplo semana passada. Sério? A gente teve uma mudança no nosso AdWords que melhorou nossos resultados já em uma semana por causa disso. Eu tava junto com a vendedora, ela falou um negócio, eu falei, não, mas peraí, por que não tá qualificado esse? Não, ó, tá vendo? Quando põe essa palavra, acabou... então peraí, vamos tirar essa palavra por essa? Mudou. Em uma semana, novos resultados. Muito bom, show de bola. Sem mais perguntas polêmicas, eu tenho uma última. Você... Agora fiquei preocupado. Eu quero saber como você conheceu o Portal RP e como você enxerga a importância, né, de investir em marketing digital para Everflow. Não, excelente. O Portal RP eu já tinha tido um contato anteriormente, acabou não avançando. E aí eu fui para uma feira, aí tava conversando com vários palestrantes, com alguns amigos, e uma pessoa falou, por que você não tá no Portal RP? E sabe que eu não sei? Ele falou, você tem que estar no Portal RP. Não, pô, se é um RP não tá no Portal RP, você não é tá RP. No mercado. Você não tá no mercado. E aí, eu fui pra casa, eu mandei, eu acho que à noite, uma mensagem que eu já tinha recebido o e-mail da última proposta, eu falei, eu quero conversar amanhã com vocês, pelo amor de Deus.
E quando eu fui, aí eu falei, deixa eu entender. E aí isso juntou com essa parte de necessidade de comunicar mais. Aparecer mais. Aí eu comecei a ver os podcasts de vocês, comecei a consumir muito conteúdo. Eu falei, cara, onde eu tava esses anos? Sabe? E hoje a Everflow é membro, né? Do Portal membro RP. do Portal A gente é RP. membro da RP, tá muito feliz, assim. Eu acho que é algo que eu tenho certeza que daqui a algum tempo a gente vai ver e falar, lembra que aquilo mudou a Everflow? Com certeza você vai ter isso. Eu tenho certeza absoluta que daqui a um Nesse ano... mercado, a gente tá daqui um ano você falando, agora eu tô com 1.000 clientes. Exato. Esse é o gente. E eu tenho plena certeza disso. Eu acho que a gente teve algumas viradas de chave na empresa, né? A gente teve algumas viradas de chave de segmentar melhor. E eu acho que essa de mídia, junto com o Portal RP, é uma virada de chave na Everflow. Eu tenho certeza disso e eu não tenho dúvida dos resultados. Bom, então Augusto já disse, quem não está no Portal RP não está no mercado de RP. Exatamente. No mercado de SaaS, no mercado de software. E tem um ponto interessante, já também concluindo aqui, eu acho que vale vocês terem uma coisa que é olhar o propósito. Cara, não é... De repente esse não é... Não me compra agora, né? Sim. Porque você não está preparado. E eu acho que isso que faz a diferença ali, para pegar na mão desse pequeno empresário e falar, vamos deixar melhor. Eu acho que não perder isso de foco vai vir um resultado, com certeza. Isso é a cobrança que eu mais faço internamente na empresa, assim. Eu acho que a gente pode perder tudo. Pode dar problema na empresa, pode tudo. Mas a gente nunca pode perder a essência. E a essência, o que a gente falou? Essa pessoa está desassistida e a gente vai atender bem. Então, a gente tem que atender bem. Hoje, a gente nivela nível de satisfação, tem que ser maior que 95%. Show. Básico isso, básico da empresa. Porque a gente entendeu, eu falei, eu quero ajudar essa pessoa. Se eu estou disposto a ajudar, se eu perder isso, eu me perdi como empresa. Mesmo que tenha dinheiro, eu me perdi como empresa. Eu não estou fazendo aquilo que eu falei que ia fazer. Bom, queria agradecer sua presença, Augusto. Muito bom ouvir os insights, compartilhar um pouco da história da Everflow, fazer parte dessa virada de chave, como você disse. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Excelente bate-papo, obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro podcast, então me senti muito à vontade. Gostei muito e obrigado mesmo pelas perguntas e por ser um meio que eu possa já contar um pouco do que a gente faz, né? Com certeza. E não se esqueçam de curtir o nosso episódio, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.